Pois bem, finalmente. Agora vamos, agora ficou. Show. Vamos então para a questão 4, né? Então, como eu estava falando, né? Os direitos humanos foi criado pela ONU como resposta a tudo aquilo que aconteceu de errado na Segunda Guerra Mundial, mortes, etc. E, obviamente, isso trazendo para a educação, ele está falando sobre questões de dimensões. Ou seja, quais são as dimensões que são colocadas? São as dimensões que estão sendo apresentadas aí na opção letra A. Dimensão estética, social, econômica, cultural e ambiental. Ou seja, como assim dimensão? Aonde você vai atuar dentro de um pensamento de uma educação voltada para essa relação de direitos humanos? Numa relação estética, que é uma relação de quê? Forma, não é? Numa relação social, que o próprio nome já sugere, junto à sociedade. Relação econômica, então, envolve mercado de trabalho e outras questões. Culturais, né? O próprio nome já sugere. E relações também sobre numa dimensão ambiental. Portanto, a resposta letra A de amor. Né? Aí das opções aí relacionadas a isso. Questão B. Outra que fala sobre educação relacionada a direitos humanos, né? Chamadas diretrizes nacionais, né? O princípio da educação em direitos humanos, quais são os princípios voltados para isso, né? Princípio, obviamente, aquele princípio que vai partir de uma relação da universalidade. Como assim? Universalidade. A todos. Porque quando você fala de direitos humanos, você não está limitando a um ser humano A ao ser humano B, mas sim a todos. Então, a que fala mais próximo sobre essa relação da universalidade das opções é a letra B. Dignidade humana, igualdade de direitos, quer dizer, direitos a todos, reconhecimento, valorização das diferenças, das diversidades, laicidade do Estado, ou seja, Estado laico, democracia na educação, transversalidade, vivência, globalidade e sustentabilidade socioambiental. Portanto, a questão 5 aponta para o gabarito letra B de Brasil. Questão 26. Vem outra de LDB, falando sobre ensino religioso. O ensino religioso, gente, ele nunca vai poder ser obrigatório. Até porque na questão anterior, você respondeu sobre a questão laica. Tá? E, consequentemente, não pode ser obrigatório. Então, obviamente, a matrícula é facultativa. Portanto, letra B, facultativo, sendo parte integrante da formação básica do cidadão, constituindo disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, claro, assegurando a todos o quê? A diversidade cultural, religiosa do Brasil, ou seja, a laicidade, né? Ou seja, o fato do Brasil ser um país laico, o que não obriga a pessoa a ter uma única religião. Então, seria essa relação. A outra questão que nós temos aí, né, que a gente aponta, a avaliação deve ocorrer todo o processo de ensino-aprendizagem. Uma das funções pedagógicas da avaliação, então, gente, a avaliação ela vai partir sobre o quê? Sobre a relação de ser uma ferramenta. Temos que entender aí a questão dos mitos sobre a avaliação. A avaliação ela não pode ser considerada como elemento de punição. Ela tem que ser considerada como o quê? Como elemento no sentido de ser uma ferramenta na relação da aprendizagem do aluno, né? Ou seja,
Característica que remonta a isso. Uma ferramenta no sentido, principalmente para nortear a ação do professor, né? Então, a alternativa que mais fala próximo disso é o quê? Letra D de delta. Refletir sobre cada momento da aprendizagem do aluno e orientar a reflexão acerca do planejamento. Porque a avaliação, ela reflete acerca do planejamento? Exatamente pelo fato do planejamento não ter rigor. Assim como a avaliação também não tem. Por quê? Porque a partir do momento que você avalia e você percebe que aquele planejamento que você fez não está indo na direção em que você desejava, por conta exatamente dessa questão da aprendizagem do aluno, consequentemente você pode fazer um replanejamento. E é isso que ele chama atenção quando ele pontua sobre essa questão aí do planejamento. Portanto, resposta letra D de delta, ok? Característica importante. Legal? Pois bem, questão número 8. Opa, fala comigo. Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas, colocações? Qualquer dúvida pode abrir o áudio, gente, e perguntar, entendeu? Pode perguntar à vontade, estamos aí. Questão número 8. Na questão número 8, ele diz: o educador e a educadora críticos não podem pensar que a partir do curso que coordenam ou do seminário que lideram, podem transformar o país, mas podem demonstrar que é possível mudar. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Dentro dessa perspectiva, Paulo Freire reforma a educação que tem tarefa o quê? Qual seria a tarefa que está discutindo? Veja bem, ele não está perguntando que tendência pedagógica. Está entendendo? Então você tem que prestar atenção bastante também o quê? Obviamente, no enunciado. E o enunciado, ele está perguntando o seguinte: nessa perspectiva de Paulo Freire, né, ele está reforçando que tarefa? Uma tarefa, letra B, político-pedagógica. Político-pedagógica no sentido de quê? No sentido que a educação não é só você coordenar, né, mas sim toda uma relação também voltada para transformar o país. Portanto, é uma relação também política, que ele destaca aí nessa questão. Já na questão 9, de acordo com a LDB, né, mais uma de LDB, o ensino será ministrado com base, dentre outros, no seguinte princípio. Então, qual princípio nós vamos ter junto à LDB? Meus amigos, todas as alternativas vão estar erradas, né? A alternativa correta é a letra A, igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Questão simples, essa aí o pessoal mataria facilmente. Agora, vamos fazer uma brincadeira. Vamos procurar o erro nas outras alternativas. Vamos lá. B, preparação para o aluno que tem acesso à universidade. Isso não está no texto da lei. Não tem essa questão. Mas sim, preparar o aluno com objetivo a acessos níveis superiores, né? Mas não necessariamente à universidade. Utilização de material didático pedagógico variado em busca da aprendizagem mais fácil. Também não existe isso. Desenvolvimento de um trabalho rico e criativo. Nem esse termo tem apresentado, né? Então cuidado, porque muitas vezes é uma coisa bonita, uma coisa que de repente teria, mas não está lá como princípio. Pleno desenvolvimento do educando. Até daria. Agora,
nas áreas pessoais e sociais, também não está essa parte do texto lá. Portanto, questão 9, realmente a letra A de amor. Questão 10. Paulo Freire considera a concepção de educação bancária. Nossa, falamos bastante sobre isso, né? Educação bancária é aquela educação em que a escola joga o conteúdo, uma questão tradicional, né? Obviamente, em que a escola joga o conteúdo no aluno e o aluno ele está ali absorvendo aquele conteúdo como se fosse um banco, absorvendo dinheiro. Então é uma analogia basicamente ligada a isso. E a alternativa que fala mais sobre isso, letra A, sendo uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Realmente, resposta é letra A, porque a letra A é a resposta. Porque, obviamente, aquele que se julga sábio, ele considera que é o professor, detentor do saber. E aqueles que nada sabem é o aluno, porque o aluno é visto dentro de uma educação bancária como uma tábula rasa, ou seja, um vazio total de conhecimento que tem que ser preenchido pelo professor. Beleza? Questão número 11. Questão número 11. A avaliação deve ocorrer durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, uma das funções pedagógicas da avaliação é... Então, que função pedagógica é essa da avaliação? Essa que a gente tem que discutir ali junto à avaliação. Nossa, como é cobrada a avaliação? A avaliação ela é uma ferramenta. A avaliação é para nortear o trabalho do docente. A avaliação ela é um recurso de aprendizado, ela não é voltada para a questão da punição. A avaliação ela tem que ser flexível. A avaliação ela é sempre necessária, até porque o ato de avaliar o aluno é o ato de avaliar a si mesmo, ok? Como Vasconcelos fala. Então, são situações que nós observamos na questão 21. Então, ele acaba voltando, né? Resposta à letra D. Ih, rapaz, tá repetindo a pergunta, né? Saiu errada essa questão aí. Resposta à letra D de delta. Nossa, veio errado aqui. Entrou errado essa questão, mas tudo bem, né? Copiou ali, entrou mais uma questão aí errada. Pois bem, copiada, né, no caso, né? Letra D é isso. Questão 11. Questão 12, né? Sob a perspectiva dos DCNs em direitos humanos, as metodologias de ensino na educação básica devem possibilitar, dentre outras, o quê? Disciplina, construção de normas de disciplina, nem pensar. Letra A está erradíssima. Cadê? Vamos ver aqui. Deixa eu ver as alternativas aqui. Peraí. Vamos ler toda ela. Vamos ler toda ela para ver se é isso que ele está dizendo mesmo. Vamos lá. A construção de norma de disciplina e de organização da escola, com participação... não, peraí. Construção de normas de disciplina e organização da escola com a participação direta dos estudantes. Então não é essa questão de você impor uma disciplina, correto? Então ela está correta, olha lá, porque ela está falando sobre uma construção de norma de disciplina, perguntando ali aos estudantes, eles atuando junto com essa relação, olha lá, trazer para a sala de aula exemplos de discriminação, preconceitos comuns na sociedade, a partir de situação-problema, e discutir de forma a resolvê-las, tratar as datas comemorativas que permeiam o calendário escolar
de uma forma articulada com os conteúdos de direitos humanos. Atuar de forma transversal, interdisciplinar, disciplinar, trabalhar os conteúdos curriculares, integrando os conteúdos da área de direitos humanos. A letra A está certíssima, é ela que nós temos que marcar, beleza? Até porque, quando ele fala a construção das normas de disciplina, tá? Quando você lê o restante, você vê que é discutindo dentro de uma questão democrática junto com os alunos. Portanto, é essa que deveria ser marcada. Questão 11. A criança ou adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende aos seguintes aspectos. Então, falando ali sobre direitos da criança e do adolescente, ok? Então, vamos lá. Direito de ir e vir a logradores públicos, espaços familiares, ressalvadas as restrições legais, ok? Ter opinião, expressão artística, crença, culto religioso, estudar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, participar da vida política. Aí vem o erro. Fora da lei? Por quê? O erro está exatamente nesse ponto. Tá? A letra B praticamente é uma cópia da letra A, mas sem esse erro. Repara bem. Ir e vir, estar em logradores públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião de expressão e tudo mais. Olha lá, buscar refúgio, auxílio, orientação. Resposta correta, letra B de Brasil. Questão 14. Né? Olha que coisa interessante. Ele cita o PCN, mas ele pergunta: o que são temas transversais? O que é um tema transversal? Um tema transversal é um tema que vai além de uma disciplina. Não necessariamente ele é trabalhado em uma única disciplina. Então, ética, cultura, saúde são exemplos de temas transversais. Por quê? Você não trabalha saúde só em ciências. Saúde é uma coisa que todos nós temos que ter. Cultura, né? Cada um tem uma expressão cultural, né? O Brasil é um país de diversidade cultural, de pluralidade cultural, não é? Então, consequentemente, resposta que versa sobre isso é a letra C. Ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e orientação sexual. Repara bem o detalhe. Todas essas alternativas são alternativas que transcendem a mais de uma disciplina. Portanto, é um tema transversal. Ela vai relacionada a praticamente a tudo. Tá? Não é ligada a uma disciplina ou outra. Não é? Questão 15. Educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade. Sim. 0 a 3 anos na creche, 4 a 5 na pré-escola. Lembrando que a matrícula na creche é facultativa. Lembrando que a matrícula na pré-escola, essa sim é obrigatória. Mas aí fala, criança até 5 anos de idade, em seus aspectos. Que aspecto? Da criança. Letra A de amor, físico, psicológico, intelectual, cognitivo, né? Social, complementando a ação da saúde
e da comunidade. Resposta letra A, de amor. Questão 16. Quanto mais solidariedade exista entre o educador e educandos, no trato do espaço pedagógico, mais possibilidade de aprendizagem democrática se abre na escola. Tá? Esse espaço, segundo Paulo Freire, é considerado como um texto para ser constantemente, ou seja, a democracia, a relação do espaço democrático junto à escola, se fosse um texto, para Paulo Freire é um texto, esse texto, ele deveria ser o quê? Exatamente lido, né? E interpretado, etc. Então, portanto, resposta é letra D de delta. Lido, interpretado, escrito e, obviamente, reescrito. Ou seja, dentro de uma questão democrática. Então, essa questão de ser reescrito demonstra o quê? A questão de uma participação. A questão de uma democracia. Ok? Questão 17. Para Lucchesi, a avaliação atravessa o ato de planejar e de executar. Por isso, contribui em todo o percurso da ação planificada e se faz presente em que? Se faz presente na letra A, identificação da perspectiva político-social, na seleção dos meios alternativos, na execução do projeto, tendo em vista a sua construção. Resposta, logo de cara, letra A de amor. Por quê? Porque perspectiva político-social, ou seja, a que serve essa avaliação? A quem serve? Ou seja, numa relação colocada nesse ponto. Perfeito? Questão 18. Não existe uma única forma para o uso dos indicadores da qualidade na educação. Eles constituem um elemento flexível que pode ser usado de acordo com a criatividade e experiência de cada escola. Contudo, no que se refere à gestão do espaço escolar e dos ambientes físicos, é preciso estar atento a itens fundamentais de acordo com 3 indicadores, né? Os indicadores: suficiência, ou seja, a quantidade necessária, qualidade e bom aproveitamento. Resposta letra B de Brasil. Questão 19. As definições conceituais dos PCNs, bem como a estrutura do documento, são pautadas nos objetivos gerais do ensino fundamental. Esses objetivos estabelecem capacidades relativas ao... Então, olha só, vamos lá. Repara, ele cita o PCN, mas ele quer saber sobre o quê? Os objetivos gerais do ensino fundamental. Então, a primeira coisa que o aluno tem que ter ideia é em relação ao entendimento do enunciado, ao saber o que está sendo perguntado. Então, ele está perguntando sobre o quê? Objetivos gerais do ensino fundamental. Beleza? Em relação a isso, o que nós observamos?
a questão relacionada a indicadores de qualidade da educação, critérios de avaliação, orientação didática na qualificação para o trabalho. Resposta letra E. Ou seja, essa relação norteadora, né, que direciona ali em relação ao manual. Portanto, resposta letra E. Colheu aqui um pouco. Questão 20. Um inspetor escolar faz parte do corpo de profissionais da educação. E segundo a LDB, o que a LDB diz em relação a isso? Tá? E que está também na apostila, na parte isolada. Né? Tem que ter ensino médio? Não, está errado. Resposta letra B. Trabalhador portador de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado, doutorado nas mesmas áreas, caso, né, necessário em relação a isso. Portanto, resposta letra B. Ou seja, o cara pode ser formado em pedagogia e ter, né, uma especialização nessa área. Então, característica que você tem aí. Questão 21. De acordo com Lucchesi, para cumprir o seu verdadeiro significado, a avaliação necessita assumir uma função de subsidiar a construção da aprendizagem bem-sucedida. Entretanto, para o autor, a condição necessária para que isso ocorra, qual é? Então, mais uma questão que ele fala sobre a avaliação. Então, qual seria para Lucchesi, né? Ser a avaliação sempre uma ponte para a aprendizagem dos conteúdos obrigatórios no ensino fundamental? Bom, ele fala de ensino obrigatório, né? E por que no fundamental? Não, vamos tentar outra para ver se a gente atende. B. Trabalhar para que a avaliação deixe de ser utilizada como recurso de autoridade. É a letra B, quer ver? Que decida sobre destinos do educando e assuma o papel de auxiliar no crescimento. Ou seja, é você ter o entendimento de que a avaliação é um meio e não um fim. Perfeito? Então, exatamente por conta disso, que é a letra B de Brasil, é a resposta da questão 21. Questão 22. LDB prevê que os currículos de ensino fundamental e médio têm uma base nacional comum. Ok. De acordo com as peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, BNCC, né? Tem aquela base e, obviamente, tem a parte diversificada. Tá? Então, a base, né? Vai seguir que princípio? Letra A. Complementação em cada estabelecimento escolar, respeitando a diversidade regional, social, econômica da comunidade atendida. Resposta letra A. Por quê? Porque ele está falando o seguinte: como é que funciona a base nacional comum? Que a gente vai ver na aula de segunda. A base, ela define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Ok? Portanto, ela define o núcleo básico. No entanto, junto com o núcleo comum, né, que é definido pela BNCC, você tem o quê? A relação da chamada parte diversificada. Por isso exatamente que a BNCC ela não é definidora do currículo. Ela norteia o currículo. Porque para que haja o currículo escolar, há necessidade dessa complementação em cada estabelecimento escolar, respeitando a diversidade, característica regional e social, ou seja, característica da parte diversificada
que nessa letra A está pontuando, ok? Dúvidas, perguntas, colocações? Questão 22, letra A de amor. Questão 23. De acordo com ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de uma pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, dentre outros, o direito de. Então, outra questão que fala sobre o direito da criança e do adolescente, tá? E se você for observar bem, a resposta que fala sobre isso é uma questão decoreba, é a letra C, que é uma cópia tanto da LDB quanto do ECA. Quer ver? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Fizemos inclusive uma questão anterior que versa sobre isso. Direito de ser respeitado pelos seus educadores. Claro, isso é óbvio. Direito de contestar critérios avaliativos. Sim. Pois não, fala. Fala comigo. Não vi. Sim. Sim. Se... Não. Não, no caso, se a pessoa tiver formação em pedagogia, né, e tiver um mestrado ou doutorado nessas áreas, aí no caso poderia atuar, entendeu? É isso que ele quer dizer, por isso que a letra B é correta. Não quer dizer que haja a exigência do mestrado e doutorado, entendeu? Uhum. Sim, claro. Mas assim, se você for avaliar, caberia recurso pela má formulação dela. No entanto, se você for ver as outras alternativas, né, a letra A fala de experiência, a letra C fala de experiência também, não tem nada a ver disso. Sim, com certeza. Não, não. É. Ela poderia sim ser. Tanto é que na própria apostila que eu coloquei aí, conteúdo isolado, ela faz a citação desse trecho da LDB. E, consequentemente, né, tem essa questão. Mas aí ele está colocando aí, bem como títulos de mestrado e doutorado, esse bem como no sentido de também permitir, não no sentido de ser obrigatório para a formação e inspeção escolar, inspeção pedagógica, entendeu? Por isso que ele coloca aí. É plausível a discussão. Essa questão, inclusive, quando caiu em prova, ela foi plausível a ser cancelada, anulada. Foi feito recurso, mas o recurso foi indeferido. Entendeu? Sim, sim, exato. Sim, sim. Não, sim, claro. Entendeu? Exatamente. Sobre a inspeção, não perfaz nada disso. Até porque a formação de pós-graduação é exigência exatamente pro ensino superior, para que você lecione no ensino superior, né? Então, realmente é questão bem questionável, plausível a anulação. No entanto, eu tenho que ressaltar aqui que essa questão já gerou polêmica desde quando ela caiu em prova
e o recurso foi feito, foi elaborado e foi indeferido o recurso, por conta exatamente disso. Tá? Eu tenho que chamar a atenção, mas eu concordo contigo também em parte em relação a essa questão relacionada aos títulos de pós-graduação. Aí envolve mestrado e doutorado. Tá? Ok? Mais alguma dúvida? Pergunta? Colocação? Podemos avançar? Vamos para a questão 24? Qualquer dúvida pode abrir o áudio aí, tá, gente? Não levanta a mão porque como eu estou compartilhando tela, eu não consigo ver quando o aluno está com dúvida, tá? Aí você pode abrir o áudio, até porque tem pouquinha gente assistindo aí ao vivo, então não vai atrapalhar em nada você abrir e perguntar, tá bom? Vamos lá. Questão 24. Para atingir o seu objetivo, a escola deve focar a política pedagógica no desenvolvimento dos alunos. Ok, claro. O que para indicar... Eita. Correu aqui, vamos voltar. Questão 24. Primeiro foi o teste, agora é sério. Para atingir seu objetivo, a escola deve focar a política pedagógica no desenvolvimento dos alunos. O que para indicadores de qualidade da educação significa o quê? Vamos lá. Observá-los de perto, ok. Conhecê-los, ok. Compreender suas diferenças com base na sua deficiência física e sensorial? Não. Por que nisso, gente? A gente está falando de alunos de uma forma geral. Tá? O erro está aí. B. Observá-los de perto. Conhecê-los. Compreender suas diferenças. Demonstrar interesse por eles. Conhecer suas dificuldades. E incentivar suas potencialidades. Portanto, resposta correta, letra B de Brasil. Questão 25. Uma outra questão aí que foca também sobre a relação da educação e direitos humanos, tem como objetivo central a formação para a vida, para a convivência, para o exercício cotidiano dos direitos humanos, como forma de organização social, política, econômica e cultural. Em qual nível? Bom, questão até relativamente fácil, né? Nos níveis possíveis, né? E os níveis possíveis que são colocados ao nível nacional, regional e planetário. Resposta letra C de coração. Questão 26. Pode-se definir o ECA como o quê? Bom, o que é o ECA? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é do que um estatuto que tem por objetivo o quê? Proteção integral a toda criança e a todo adolescente. Então a alternativa que fala mais próximo disso seria a alternativa verdadeira. Então vamos ver a letra C. Legislação com conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo proteção integral da criança e do adolescente, é um marco legal regulatório dos direitos humanos, obviamente, claro que é um direito da criança e do adolescente, né? Perfeito, resposta certa, letra C de coração. Questão 27. De acordo com a LDB, a finalidade da educação nacional e de tríplice natureza, ou seja, tem a intenção de quê? Né? Então, finalidade da educação.
tem que ter a relação do pleno desenvolvimento do educando, formação para a questão no mercado de trabalho. Correto? Se você for avaliar, letra A não fala sobre isso, B também não, C não, D não. Resposta letra E. Como está sendo apontado aí, ó. Pleno desenvolvimento do educando, preparar para o exercício da cidadania e qualificar para o trabalho. Resposta letra E. 27, né? Questão 28 agora. Outra de LDB, falando: a educação básica nos níveis fundamentais e médio será organizada de acordo com a seguinte regra comum. Bom, a resposta decoreba logo de cara na letra A, 800 horas distribuídas por 200 dias letivos, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. É exatamente o trecho. O texto de lei é exatamente letra A de amor. Questão 29. Na LDB, a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular. Certinho. Para os educandos portadores de necessidades especiais. Em relação a esse tema, é correto afirmar o quê? Então, em relação à educação especial, o que nós temos que pontuar? Letra A. O atendimento educacional aos portadores de necessidades especiais será obrigatoriamente feito em classes de escolas ou serviços especializados. Tá certo? Resposta letra A, que fala sobre a obrigatoriedade do atendimento, tá? Tanto na rede regular, quanto também sobre questões de serviços especializados, ok? Então, resposta A de amor. Questão 30. Modelo de prática de Jussara Hoffmann identifica como transmitir, verificar, registrar, corresponde a um processo conhecido como... Bom, vamos lá. Transmitir. Então o professor está transmitindo. Depois ele verificou o aprendizado e registrou. Se ele fez isso, esse registro é caracterizado como o quê? Como uma avaliação. E nesse caso, uma avaliação classificatória. Resposta letra A. Porque a partir do momento que você transmite algo, você está colocando o aluno como um papel passivo. E tanto a avaliação, a prática docente dialógica, todas as outras alternativas, mediador, o que é mediar? Mediar é diálogo. Coloca o aluno não como ser passivo, mas também como um ser ativo na relação do processo de ensino-aprendizado. Então, se você observar, a única alternativa que destoa, e destoa no sentido de colocar o aluno numa relação meramente passiva, é a letra A no que diz a avaliação classificatória. Resposta letra A. Tá aqui o gabarito depois para você avaliar, o gabarito oficial, certinho. Perfeito. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos, tranquilo? Alguma dúvida? Pode abrir o áudio que pode falar comigo. Flávia.
Questão 29. Vamos a ela. Vamos ver aqui. Questão 29. Vamos esmiuçar a questão 29. Vamos lá. Em relação a esse tema, marque. Letra A. O atendimento educacional aos portadores de necessidades especiais será obrigatoriamente feito em classes de escolas ou serviços especializados. Ou seja, as pessoas de necessidades especiais, elas terão seu atendimento, né, que no caso é um atendimento, não é facultativo a ele, é obrigatório. Então, é nesse sentido. Quer ver as outras alternativas para a gente eliminar? B. Sim. Não, sim. Mas aí no caso, é outra questão também que levantaria essa dúvida para anulação. Mas a gente faria também por eliminação, né? Quer ver? Letra B, todas as outras alternativas estão erradas, né? Claramente. Você assinaria qual alternativa? Você conseguiu avaliar? Ah, entendi. Entendi. Não. Sim, claro. Claro. Né? Assim, o que acontece? O gabarito oficial apontou letra A. Mais uma vez. É uma questão também suscetível à anulação. No entanto. Uhum. Sim. Não. Não, não, não. Não, mas aí. Não, mas veja bem, não é isso que também a alternativa está dizendo. O atendimento. Deixa eu ler aqui para você, para a gente ver. Em classes de escolas ou serviços especializados. Então vamos lá. Não, sim. Mas o atendimento educacional aos portadores de necessidades especiais serão feitos aonde? Ou em classes de escolas. Sim, sim. Especial, eu sei, eu sei. O que a lei fala claramente, o que está escrito na lei, tá? Que eu até sei de cabeça, é o seguinte: preferencialmente na rede regular, em alguns casos específicos, será oferecido também a educação especial. Então, o que é o certo? Certo sobre a questão do aspecto de matrícula. Só que aí, o que ele está colocando aí? Ele está colocando exatamente sobre a relação do atendimento educacional. Entendeu? Sim. Não, 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 LDB. LDB você fala de matrícula. LDB. Não, não é nem DCN não, é LDB. O DCN praticamente não cai mais em prova. Praticamente o DCN foi, praticamente entre aspas, para cair em prova extinto. É LDB mesmo. Entendeu? Não, sim, ela não fala. Não, sim, ela não fala o que. Ela não fala nenhuma das alternativas que estão aí. Entendeu? Por isso exatamente que é uma questão discutível. Exatamente por isso que eu estou discutindo. Sim, exatamente por isso que eu estou até. Não, 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 não. Não. Não, sim, a lei diz que é preferencialmente.
sobre a questão da matrícula, não é? Matrícula, tá? Se você for ler aí o artigo, você vai ver que está escrito matrícula, a matrícula é preferencialmente na LDB que eu estou falando, correto? Você está acompanhando aí, lendo? Então, só que aí o que acontece? Veja bem, realmente, dentre todas as alternativas, não tem nenhuma das alternativas sendo colocadas na LDB. É uma questão plausível, sim, anulação. Caberia, sim, recurso. Tá? O que ele está colocando na letra A é sobre... Só que o que ele está dizendo aí, na letra A, não é necessariamente sobre... Também não tem na LDB isso. Tá? Mas ele está dizendo sobre a relação do atendimento educacional. Então, sobre a questão do atendimento educacional, ele vai ser feito em classe de escola, ou seja, quando ele fala classe de escola, ele está dizendo tanto na rede regular quanto na especial, e também aonde que esse aluno vai ser atendido, tanto em classe quanto em serviços especializados que são voltados a ele. Tá? A LDB, ela aponta sobre essa questão na relação de matrícula. Aí ele está falando sobre essa relação do atendimento educacional. Caberia sim recurso para anular a questão. Não teria resposta, tá? Mas assim, o contra-argumento seria exatamente esse que eu estou proferindo aqui para você, entendeu? O contra-argumento, no caso, o argumento da banca para não cancelar, entendeu? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Mais algum? Vamos lá. Mais alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário? Tranquilo? Todas as questões, então, foram salientadas? Ok? Então, um forte abraço para todos, meus amigos. Até a nossa próxima aula marcada aí, né, para segunda-feira.